Nós queremos falar agora sobre o Domingo de Ramos. Pelo menos aqui, no estado de Goiás, no interior, tem-se o costume de convidar o povo, sair da porta de uma capela ou de um outro lugar determinado, até chegar na matriz. Arruma-se um carro de som, tem sempre um músico que ajuda, o padre ou o bispo nesse momento, e o povo sai às ruas com os ramos, no domingo de Ramos, e nós cantamos assim: Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. A catequese, a música, né, dona Daí? O senhor se lembra disso? Como padre, Mara Rosa, Minasul, catedral em Uruaçu, né? O senhor se lembra disso com o povo? Saindo da rua, pedindo o povo para cantar, de maneira especial, né? Essa música nos lembra muito o Domingo de Ramos, né? Vamos falar um pouco sobre Domingo de Ramos, Nordaí. Bem, é uma liturgia bonita. Hoje nós já celebramos aqui na Catedral nossa de Formosa essa belíssima liturgia do Domingo de Ramos, que é também chamada liturgia do Domingo da Paixão do Senhor. A gente celebra no Domingo de Ramos toda uma liturgia também voltada para a paixão do Senhor. Inclusive, o relato do Evangelho é sobre a paixão. Então, o que nos ensina o Papa Paulo VI, numa locução de 1970? Devemos tributar toda a nossa consideração ao que se refere a Cristo no mistério pascal. É este o tema central bíblico, teológico e espiritual da nossa fé. Meditamo-lo durante a Semana Santa, na visão absorvente da figura divina e humana de Jesus Cristo, como São Paulo, que julgava não conhecer senão a Cristo e o Cristo crucificado. Ou como Santo Inácio de Antioquia, ao escrever: é a Ele que eu procuro, a Ele que morreu por nós. É Ele que eu quero, Ele que ressuscitou por nós. Ou como São Francisco de Verna, ou como o povo fiel na Via Sacra, na liturgia da Noite Santa, ao fixar nele toda a atenção com o mesmo fervor e a mesma devoção. Desta feita, São João Paulo II também vai falar da Semana Santa, da Quaresma, como essas grandes preparações que nós fazemos para vivenciar esse mistério do Cristo. E São João Paulo II, em 1979, ele disse: embora nos acompanhe durante todas as semanas deste período quaresmal, o pensamento da paixão de Cristo, só todavia, esta semana, a única, no sentido pleno da palavra, é a Semana da Paixão do Senhor, é a Semana Santa. E o Papa Bento XVI diz: a Semana Santa, que para nós cristãos é uma semana mais importante do ano, nos oferece a oportunidade de mergulharmos nos eventos centrais da nossa redenção, de reviver o mistério pascal, o grande mistério da fé. Então, o Domingo de Ramos é marcado por esta música, Hosana Ei, Hosana A, que se canta em todas as celebrações, praticamente, porque ela é tirada do Evangelho. O próprio povo de Israel, de Jerusalém, quando acolhe Nosso Senhor naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o Evangelho relata que o povo cantava Hosana ao Rei, Filho de Davi. Então nós retomamos muito isso. Então o Domingo de Ramos, ele dá início à Semana Santa, lembra essa entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, aclamado pelos judeus. É claro que muitos que hoje foram à missa desse Domingo de Ramos poderão ter escutado o sacerdote até falar: aquele povo que acolhe
Jesus é o mesmo povo que condena Jesus. Não é. Eu creio que seja um erro, porque o povo que acolhe, aclama Jesus em Jerusalém são os anauíns de Javé, os pobres de Deus que seguiam Jesus depois das curas, depois de testemunhar os grandes milagres, as grandes manifestações de Jesus, seus ensinamentos, passaram a segui-lo. Vocês podem ver que muitas curas que Jesus realizou depois, os cegos e outros seguiram Jesus, eles foram seguindo. É esse povo que aclama Cristo triunfantemente entrando em Jerusalém. Quem condena Jesus não são os anauíns, não são os pobres, não são aqueles que se tornaram discípulos, que começaram a viver essa graça, essa bênção do seguimento a Jesus. É o povo do Sinédrio. O Sinédrio que vai condenar Jesus. As turbas ligadas aos sacerdotes, aos fariseus, aos judeus, aos maiorais do templo ali, que vão julgar e condenar Jesus. Mas é o povo simples que acolhe Jesus. E com os louvores, com esse significado na Semana Santa, a igreja recorda esse louvor da multidão cobrindo os caminhos para a passagem de Jesus. Com ramos e matos proclamamos hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Com esse gesto, os ramos durante a procissão, os cristãos de hoje manifestam sua fé em Jesus Cristo e Senhor. Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde nosso Senhor passaria, montado num jumento. Com isso, ele despertou nos sacerdotes da época e mestres da lei inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Começa então uma trama para condená-lo à morte. A liturgia dos ramos não é uma repetição apenas da cena evangélica, mas um sacramento da nossa fé na vitória de Cristo na história. Ao contemplarmos este mistério, diz-nos Santo André de Creta, bispo, e mistério de amor, devemos glorificar a Deus, devemos agitar os nossos ramos espirituais, como nos diz esse grande santo. Devemos nos mostrar em adoração, como nos diz o mesmo santo em um de seus escritos. Em vez de mantos ou ramos sem vida, em vez de folhagens que alegram o olhar por pouco tempo, mas depressa perde o seu verdor, prostremo-nos aos pés do Cristo. Prostremo-nos aos seus pés como mantos estendidos. Aqui, Santo André está dizendo que nós é que devemos ser esses ramos. Nós que devemos ser estes mantos que são jogados para que Jesus passe sobre nós. Isso é um gesto muito bonito, místico, claro, interiormente. A gente deve se sentir isso. E é claro que a partir do momento que nós vamos aprendendo no silêncio, na obediência, na leitura da palavra, nós vamos criando essa capacidade de nos tornarmos esses tapetes para que Cristo sobre nós passe e deixe o perfume dos seus pés, a força do seu amor, a unção do seu Espírito, para que nós possamos entender que somente com Ele nós podemos crescer na vida. E aqui eu me lembro de uma passagem do Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, de São Luís Maria de Grongnon, que é um tratado muito bonito, que hoje é muito usado, muitas pessoas o leem para fazer a sua consagração a Nossa Senhora. São Luís Maria de Montfort, ele diz, olha, o escravo de Nossa Senhora, ele deve ser como a baba da lesma. Ele deve estar rente, ele deve estar no chão, ele deve ter essa humildade, deve ser humus, você deve se igualar à terra. E nós somos chamados a sermos esses tapetes para que Jesus passe sobre nós. Muito bonito essa reflexão, esse texto também, né? Desse santo que o senhor trouxe para a gente meditar e rezar.
esse domingo de Ramos, né? Somos os ramos e os tapetes espirituais, né, Dona Darna? Senão fica muito material, né? Um raminho quebrado em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Mas o ramo somos nós.